Oi pessoal, tudo bem? Olha só, eu não gosto muito, nem tenho por prática ficar gravando vídeo, mas eu me senti na obrigação de gravar esse vídeo até para fazer alguns esclarecimentos relacionados àquela travesti Natália, cuja mesma deu uma reportagem, eu acho que antes de ontem, para o programa O Povo na TV, do apresentador Tata Max. E eu fiquei, ao mesmo tempo que muito triste com tudo que está acontecendo com ela, mas também bastante estarrecida com alguns fatos inverídicos que ela, infelizmente, eu creio que não por intermédio dela, mas talvez induzida por alguém, tenha relatado. Veja bem, há cerca de quase um ano eu venho acompanhando a Natália, assim como o consultório de rua, né, da Prefeitura de Campo Grande, para que a gente consiga fazer todos os encaminhamentos, acompanhamento e o tratamento dela, relacionado tanto à questão do HIV quanto à questão da tuberculose. No final do ano passado, eu mesma, pessoalmente, coloquei ela no meu veículo particular, levei até o posto do Aerorancho. Lá falei com a assistente social muito educadamente, de imediato atendeu ela. Nós internamos ela lá, eu e minha amiga que é cabeleireira, travesti Bruna de Stephanie, que facilmente pode ser encontrada no Facebook. Levamos comida para ela, colocamos ela no soro lá, né? Deixamos ela lá tomando soro, sendo atendida. Ela estava com um caso muito grave de tuberculose, com pouca respiração, quase que assim um quadro meio que de pneumonia. Mas a gente cuidou dela, tudo. No dia seguinte nós fomos lá, levamos almoço, né, levamos frutas. E assim, não estou falando isso para me aparecer, mas só para que as pessoas entendam que as coisas não são necessariamente como parece e que não existe só um lado da história. E também não estou querendo me promover com isso, porque me dói muito, me solidariza muito, até porque para quem não conhece minha história de vida, eu também, por mais que não tenha morado na rua, mas já dormi na rua e posso imaginar o que ela esteja passando. Mas assim, dizer que ninguém estendeu as mãos, dizer que ninguém deu atenção, isso aí não é verdade, tá? O que aconteceu pós esse fato, pós eu ter levado ela até o posto de saúde, estar cuidando dela, me prontificar a cuidar dela? Imediatamente, assim que ela restabeleceu as forças e por questão de abstinência da droga, ela rapidamente se evadiu, né? A assistente social chegou a me ligar para que eu tentasse convencer ela pelo telefone, mas foi em vão, ela foi embora. Depois a gente fez algumas buscativas para tentar encontrar ela, não encontramos. E depois, passado um tempo, o consultório de rua, por várias vezes, 2 ou 3 vezes, fez esses mesmos acompanhamentos, porque veja bem, para uma pessoa que está debilitada, não tem como a gente, por exemplo, encaminhar diretamente para um tratamento antidroga. Primeiro, ela tem que restabelecer as forças, ela tem que tomar soro, ela tem que cuidar dessa questão da tuberculose, porque, né, para ela poder, para daí depois a gente fazer os outros procedimentos, inclusive tentar achar alguém da família, porque pelo que nos chegou até o meu conhecimento e o conhecimento do consultório de rua, que a família dela, os parentes dela são de Aquidauana. Mas a gente fez buscativa nos cartórios e não tem ninguém com o nome que ela nos passa, né? Então, assim, eu fiz, junto com a Bia do consultório de rua, vários atendimentos, né? Levamos ela para o posto do Guanandi, né? Também, onde ela ficou internada há um tempo. Ela também fugiu de lá, né? Então, assim, dizer que ninguém deu atenção, isso é inverídico. Agora, realmente a situação dela é muito delicada, é uma situação que corta o coração, que não tem como não se solidarizar, mas primeiro tem que se entender que as unidades terapêuticas do Estado, né, os centros terapêuticos, os locais onde cuida das pessoas que estão em situação de droga,
infelizmente estão ligados a instituições religiosas. E essas instituições religiosas, recebendo ou não dinheiro público, elas não aceitam pessoas travestis e transexuais nessas instituições. Elas não entendem, ou os seus como que eu vou dizer, os seus responsáveis, eles não entendem que as pessoas estão indo lá para buscar uma cura da dependência química e não a cura religiosa. Né? Até porque se elas quisessem cura religiosa, elas iriam para um centro de Umbanda, elas iriam para um centro espírita, elas iriam para uma igreja evangélica, elas iriam para uma igreja católica, onde elas se sentissem melhor espiritualmente. Não é isso. Elas estão ali em busca necessariamente da cura da sua dependência química. Infelizmente, eles querem que elas tirem os seios, corte cabelo, se vista como homem e comece a orar todos os dias e passe a seguir a sua religião, o que eu acho isso uma violência, né, sem tamanha com a dignidade da pessoa humana. E porque para a transexual, o seu cabelo, a sua identidade, ela precisa ser preservada, porque é isso que promove a sua autoestima. Infelizmente, essa autoestima é tirada. E então, como a gente não tem para onde levar, o que a gente pretendeu fazer antes de tudo? Cuidar primeiro da saúde, para depois encaminhar ela para o CAPS, que é da prefeitura, para que daí a gente, com os parceiros que a gente tem na prefeitura, consiga, por exemplo, fazer o tratamento, né, antidroga e acompanhamento dela, psicossocial. Mas assim, é triste, né? É lamentável. É claro que eu não quero aqui em nenhum momento dizer que a Natália é uma vilã. Não, a Natália é simplesmente mais uma vítima do preconceito, uma vítima da transfobia, uma vítima da violência, que essa sociedade hipócrita insiste dioturnamente em nos colocar como superclasse, como uma classe que quer privilégios, quando na verdade lutamos dioturnamente para que direitos mínimos elementares, constitucionais que nos são negados, passem a ser respeitados. Infelizmente, essa é a realidade das travestis brasileiras. Infelizmente, essa é a realidade da maioria de nós, que ou vive da prostituição, ou vive em situação de miserabilidade total. Agora, é claro, algumas pessoas me perguntam, mas por que você e algumas outras travestis conseguiram se sobressair? Nos sobressaímos sim, mas cada uma de nós sabemos o leão que tivemos que matar e que continuamos matando todos os dias, para sermos pioneiros na luta, na busca pela cidadania e pelos direitos humanos, para ser quem verdadeiramente nós somos. Tá? Então nós não temos super raça. Aliás, eu digo para os fundamentalistas religiosos, se eles quiserem trocar de lugar comigo, então que eles sejam uma super raça, assuma ser homossexual, ser travesti e veja a super raça que nós somos e os privilégios que nós temos. E eu troco com eles. Não precisa ser muito, basta assim um mês. Eu fico lá na igreja deles recebendo dízimo e fazendo usufruto do dinheiro dos fiéis. Vamos ver então quem que é a super raça, porque nós batalhamos arduamente, vivemos em serviço subalterno, quando não temos que nos prostituir para poder ter a nossa sobrevivência, e quando não chegamos ao mundo da droga e passamos por situação como essa, nos tornando HIV positivo e tendo que morar debaixo de uma ponte como está a Natália. Agora, é claro, não podemos somente também prejudicar e julgar o poder público, porque o poder público sozinho também não pode fazer nada, né, quando a pessoa também não quer. Né? E talvez a Natália não queira ou fuja, né, do tratamento, não porque a Natália, né, é uma pessoa ruim, não porque a Natália seja vilã, mas porque a Natália talvez esteja cansada de lutar. A Natália talvez esteja cansada de ser discriminada. A Natália talvez esteja cansada de ser vítima da violência, da exclusão social. Agora, é claro que não podemos também generalizar e dizer que a Natália não teve acolhimento, ao menos no que compete a mim, enquanto coordenadora de políticas públicas LGBT, enquanto estava na frente da associação das travestis, e também com os parceiros que nós temos na prefeitura, já tentamos sim ajudar por várias vezes, só que infelizmente a droga, né, é muito mais pesada e muito mais forte do que todos nós e termina vencendo, até porque a gente não tem um espaço adequado que aceite
que trate e que respeite as pessoas travestis e transexuais. Bom, gente, é isso. Eu não gosto muito de falar assim em vídeo, mas estou muito sensibilizada, não sei por onde, nem por onde começar e não sei o que fazer, sinceramente. Eu penso que é momento das autoridades, dos meios de comunicação, da própria sociedade repensar os seus conceitos, ter um pouco mais de amor próprio, né? E antes de chegar a essa situação e precisar de um programa de TV para poder, de repente, fazer todo esse sensacionalismo, que eu acredito que não foi de má fé, mas não deixa de ser um sensacionalismo, porque, de fato, não é tudo verdade que está sendo falado ali. Mas, assim, de alguma forma, valeu, porque ao menos eu acho que é o momento da sociedade largar de ser um pouco hipócrita, largar um pouco de ser mesquinha e pensar que no sangue, nas veias das travestis também corre sangue. E esse sangue, né, são diuturnamente derramados. De ontem para hoje, mais uma travesti foi assassinada em Campo Grande. Quantas travestis já foram assassinadas só neste ano no Brasil? Né? A semana passada, 2 travestis sofreram tentativa de homicídios em Campo Grande. Então, assim, eu vejo todo mundo, inclusive eu, nos sensibilizando com a questão do fato que sem dúvida, foi muito horrível e sensibilizou o mundo todo, que foi a chacina, aquele massacre de um extremista, fundamentalista relacionado aos gays na boate Pussy. Porém, as pessoas não entendem que no Brasil o massacre, a nossa Orlando, é todo dia. Pense nisso. Pense se fosse seu filho. Pense se fosse sua filha. Pense se fosse um dos seus. Pense se isso acontecesse com os fiéis da sua igreja. Se a discriminação, a violência, a exclusão social acontecessem com os líderes religiosos. Será que vocês estariam calados? Ou estariam clamando por justiça social, por direitos humanos, por leis e demandas, ações que pudesse não lhes favorecer, mas lhes proteger de todo esse descaso social? Pense nisso. Antes de tudo, ame o próximo como a si mesmo. Tira a trave do seu olho antes de tirar o argueiro do olho do seu irmão. Tente não julgar. Porque com a mesma medida que você julga, saiba que você também será julgado. Essa é a minha mensagem para você. Para você que olha para as travestis e não consegue enxergar o ser humano que elas são. Para você que olha para as travestis e consegue simplesmente vê-la como objeto sexual. Ou como pessoas que não merecem o mínimo de respeito ou de dignidade. Se ame. E ame o seu próximo. Antes de criticar uma travesti, antes de acusá-la, antes de excluí-la e depois sujar as suas mãos de sangue, não porque você puxou o gatilho ou lhe enfiou a faca, mas porque você contribuiu com a exclusão social que a levou a ser a próxima vítima. Obrigado.